E eu acabei de descobrir que eu não gravei o extra deck. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Fala malta, mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar a nova versão do meu deck de Yami. Mas antes da gente ir pro deck profile, já se inscreve no canal e deixa o like aqui nesse vídeo. Essa versão eu ainda só consegui jogar em um local, aqui em Viseu tem mais ou menos umas 2 semanas que a gente não consegue reunir pessoas o suficiente para poder ir jogar. Então são 3 Cupsy, um Marshmallow, eu só tenho um, que foi uma troca, né, eu falei aí no outro vídeo de upgrade de coleção, né, das novas cartas que eu tinha na minha coleção. Eu ainda não pretendo comprar os outros, acho que tá uma carta muito cara, e com um eu tô conseguindo rodar bem, e eu utilizar bastante ele. Então, por eu não ter mais Marshmallow, eu continuo usando 3 Lollipop e 3 Cookie. É a engine principal, né, do deck, não tem muito o que se dizer. Tem que usar esses 3. Se eu conseguir mais do Marshmallow, esses aqui diminuem a quantidade. E depois, a nova engine que eu uso no deck, tirando a Engage e o Dotscaper, são as coisas de Sofa Chord. É uma engine muito boa pro deck. E jogando com ela, eu descobri que eu não sabia jogar de pêndulo. Aqui também é uma versão pequena e standard, são 3 Primoas. É a melhor One Card Combo do deck, né? Tirando ali o Marshmallow e o Cupsy. Depois, uma Kutia e uma Solfégia e as 3 Spells. Explicando um pouco aqui da engine de Solfachord, a Primoa é a melhor delas, porque ela busca uma carta do arquétipo, então pode ser qualquer uma. Geralmente a gente busca a Happiness, porque é o nosso Extender, porque ela busca qualquer outros 2 nomes e ainda faz o Special Summon, e ainda tem os outros 2 efeitos que a gente pode usar uma vez por turno independente. A Primoa, além de ser um card combo, ela durante o combo, depois que a gente faz uma Pendulum Summon, a gente ainda consegue reciclar uma carta que tá na escala, que pode ser um descarte ou então um follow-up pro próximo turno. A Kutia também faz um One Card Combo, porém não é dos melhores dele. A Solfégia não é um One Card Combo, mas ela é necessária durante o combo. Ela sozinha não faz nada, porém a Primoa, a Kutia e a Happiness, elas fazem o combo sozinho. Depois a gente já passa para as End Traps, 3 Fualos. Hoje em dia nenhum deck falta isso. 3 Ash Blossom, das melhores End Traps do jogo. 3 Draws, porque faz sentido na minha local. 2 Belly, que também faz muito sentido na minha local, como eu tenho lá uma versão de Yami que usa a engine de Mitsurugi, então eu quero negar alguma coisa dele, pega a Dracoteia também, e também pega o Fire King, e qualquer deck sempre tem um spot para Belly. Depois 3 Nibirus, aqui já totaliza 15 Hand Traps, mas além dessas eu também gosto de usar as 3 Imperm para poder fazer 18 Hand Traps. A vantagem de usar a Solfachord com o Engine é que a gente é uma Engine mais enxuta do que as outras e a gente consegue usar então bastante Hand Trap. Mas aí, dependendo de como for a match, a gente pode reduzir o número de Hand Trap e colocar outras cartas para poder ajudar a gente durante o combo, que eu já vou mostrar também. No meu side deck tem uma carta para combo e tem uma tech secreta. Depois, para fechar o deck, os 2 campos, que são cartas indispensáveis também, né, pra gente jogar com o deck. O Mion é um Extender, mas geralmente quando eu tenho muitos Extenders na mão, por exemplo, eu tenho muitos Yams que vão entrar Special se eu controlo monstros, eu prefiro jogar com a Croaky porque ele me faz jogar pra cima de Nibiru e é push, querendo ou não. Então eu geralmente prefiro colocar com o Snatch o campo, dependendo do número de Extenders. Se eu não tiver muitos, aí eu tenho que ser obrigado a jogar o Minion. Depois, uma Surprise e para proteção, uma Designator e um Chamado da Cova, que são mais para proteção. E dependendo aí do side deck, são cartas que também podem sair. No extra deck eu uso então 3 Snets. É standard, a gente tem que usar os 3. Geralmente a gente usa 2, né, durante o nosso turno, ali, durante o combo. Depois um Licuribo, um Almirage e um Link-Aranha. O Licuribo geralmente é o que eu faço com o meu normal summon. A não ser que for um monstro Yami, né, depende ali da minha mão. O Almirage é caso eu venha com muitas Hand Traps e apenas um nome de Yami, então eu dou normal summon de uma Hand Trap, faço um Almirage, ele entra Special e assim eu continuo fazendo o combo. E o Link-Aranha é caso eu tome Nibiru. De Link 2 eu estou usando uma IP Mascarena, tem que ter no combo, porque ela faz parte do combo do Solfachord. Poderia ser qualquer um outro Link 2, mas eu escolhi ela, porque se eu tomo, por exemplo, um Fualas, eu faço ela e passo o turno com ela e mais um nome e faço coisas na vez do oponente. Uma Spellilow Knight é geralmente o que eu faço. E de Link 3, a Kulia, que é o Omni Negate aí do Solfachord. Ela é um monstro bom, geralmente no combo de Solfachord ela é a quinta summon, então a gente já não toma mais Nibiru. Dos Synchros também é meio standard, né? É um Cupsy, um Lollipop e um Cookie.
são os nossos extenders barra interação aí durante o turno do oponente. Um Metal Masher e um Arclight, que é praticamente o nosso boss monster. Geralmente a gente tem que passar por um Metal Masher para poder fazer o Arclight, porém dependendo do número de extenders que a gente tem na mão, a gente não precisa passar por ele. E a última carta do meu extra deck é o Typhon, mas eu tô pensando se ele vai ficar ou não, porque como eu uso a SP, talvez eu troque ele por um Gorgon, que é uma carta que vai ali meio que invalidar os monstros do oponente, dependendo de onde ele for, em qual zona ele for invocado. Então eu ainda tô pensando, deixem aí nos comentários qual carta você acha melhor para deixar no extra deck. Eu ainda não testei ele, eu comprei, mas nunca joguei. E atualmente eu tenho usado mesmo como a 15ª carta, o Typhon. Agora eu vou mostrar o side deck, mas é aquilo que eu sempre falo nos vídeos de deck profile. O side deck é pensado na minha local, então dependendo aí da estratégia de como for o seu local, você tem que adaptar para a sua realidade. Então 3 Crows, para mim faz muito sentido na minha local. Porque como eu já disse antes, tem lá um Yami que usa o Mitsurugi, então eu quero tirar essas cartas dele do cemitério. Depois de Board Break eu tô usando 2 Hygex, 2 Lightning Storm e um Duster. São cartas para me ajudar a limpar o campo e tirar Spell Trap, então não tem muito o que se dizer. Essas coisas eu acho que estão em quase todos os side deck. A Skulled ela veio pro side deck, porque como eu tenho 2 Enguines, né, que podem ser ali, muitas cartas têm one card combo, ela acabou vindo pra aqui. Então depende aí da match e dependendo de se eu vou em primeiro ou em segundo, ela entra no lugar de uma hand trap. Depois eu uso uma Judgment e uma Strike. Essas são pra me ajudar a negar efeito de monstro e invocação e spell trap. E agora eu tô testando também jogar uma Hivory, porque como na minha local tem decks que tem vários tipos de monstros e eu praticamente só rodo um, né, que são as bestas, então eu tô testando ela, né, pra poder controlar ali mais ou menos o jogo do oponente. Bom, e a tech secreta é a Colapso Gravitacional, ela é uma carta armadilha counter, e ela é praticamente uma Floodgate, porque se a gente toma um Dark Hole No More, a gente deixa o oponente jogar, e quando ele vai fazer uma invocação normal ou especial, a gente ativa ela, mandando um dos nossos synchros pro cemitério, e o oponente não pode fazer mais invocações nesse turno, ou seja, ele praticamente perdeu o turno, e na volta é quase 100% certeza que a gente vai ganhar. Então, geralmente, quando eu vou em primeiro, sai algumas das hand traps, e essas cartas de proteção / Floodgate entram pro deck. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nele eu mostrei a versão atual do deck de Yami, né, a que eu tenho usado, mas foi como eu disse, eu não tenho testado muito, porque aqui em Viseu a gente não tá conseguindo juntar as pessoas suficientes para poder fazer o local todo final de semana. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, a gente tá quase batendo os 500 inscritos e até a próxima!